Aleluia, Jesus. Semana passada Deus nos deu essa palavra e hoje Deus me incomoda para estar ministrando aqui o coração dos irmãos. Gênesis quer dizer o começo, o início de todas as coisas, amém? Gênesis capítulo 40, vamos ler versículo 1, a palavra do Senhor nosso Deus. Diz a Bíblia: passado essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pôs a cargo de José, para que o servisse por algum tempo e estivesse na prisão. E ambos sonharam cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro, o padeiro, o rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam tristes. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor: porque o que tens hoje? Estão tristes os seus sembrantes? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar da vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na sua própria mão, na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó reabitará o seu cargo, e tu lhes darás o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo ocorrer. Bem, rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da minha terra, dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta mamorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvos me estavam sobre a cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhes disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete, e todos os seus servos, no meio destes, reabilitou o copeiro e o condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe o enforcou, como José havia interpretado. E o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém se esqueceu dele. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, amados? Nós sabemos que tem um Deus maravilhoso, um Deus que tem propósito para as nossas vidas, né? Deus, Ele é Deus no céu, na terra, nas profundezas, Ele pode tudo, Ele é real, e esse Deus, Ele não quer que nós somente, sabemos o nome de Deus, Ele não quer que a gente somente venha saber o nome dEle, ou de vez em quando a gente fala com Ele, Esse Deus, Ele escolheu estar dentro de nós, escolheu fazer de nós morada, habitação dEle, lugar aonde Ele vai agir, e Ele age pelo Espírito. O Espírito é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, Ele é Deus também, o Espírito Santo, que Deus mandou para que Ele possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Então, Ele tem o Espírito Santo para estar conosco, e esse Deus, Ele quer estar presente na nossa vida, ministrando a nossa vida. Primeiro Ele vem para que nós venhamos renascer, nos tornar filhos de Deus, que a Bíblia fala que nós nascemos o quê? Criatura. Nós não nascemos filhos de Deus por causa que nós nascemos em pecado. Em pecado concebeu a nossa mãe, já veio da raiz do pecado, que veio acompanhando. Aí Jesus Cristo veio santo e perfeito, matou o nosso pecado na cruz,
morreu a nossa morte, levou o nosso sofrimento, as nossas dores naquela cruz. Ele levou sobre Ele, para que nós possamos ter fé e crer que Ele nos salva, nos cura, nos liberta. Ele transforma a nossa vida, Ele tira o mal do nosso caminho, Ele faz cessar as guerras, pelejas, batalha, e Ele traz paz e traz alegria no nosso coração. Então Jesus vem nos tornar filhos de Deus. Quando a gente aceita Cristo, aceitamos a Jesus, recebemos Ele no coração, nos tornamos filhos de Deus, participante agora da graça bendita do Senhor, como filho de Deus, aceitando Ele, tendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa alma. E quando eu recebo Cristo no meu coração, Jesus entra pelo Espírito Santo, aí o meu espírito que estava morto por causa do pecado, ele recria, regenera, nasce a luz que é Jesus, e eu venho nascer neste momento, filho de Deus, participante da graça celestial, saindo das trevas para a maravilhosa luz. E quando eu aceitei Jesus, é algo muito maravilhoso, porque é uma sensação muito gostosa. Imagina, o espírito da gente que está em trevas, está morto, de repente entra a luz que é Jesus no nosso espírito, e a gente enxerga, a gente vive, porque nós estamos mortos espiritualmente, e aí a gente vive agora em Cristo Jesus. Nasci para Deus, nasci em Cristo. Então Jesus, irmãos, Jesus é vida, Jesus é cura, é libertação, Jesus é mudança, Jesus é paz, Jesus é tudo de maravilhoso que nós temos que receber no nosso coração para caminhar com Ele, fazendo a vontade dEle, andando no caminho dEle, servindo a esse Deus com alegria. Jesus está acima da filosofia, dos conceitos, das vontades. Jesus está acima da religião. Jesus está acima de tudo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o único que tem o poder de perdoar os nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. E a partir desse momento a gente começa a ter uma vida, depois de nascer, nascer na água, nascer no Espírito, a gente nasce aceitando Jesus, o Espírito ele entra, aí eu me tornei uma pessoa espiritual. Antes eu era carnal, A pessoa, quando ela não receitou Jesus, ela está no mundo ainda, ela é carnal. Então o desejo dela é voltado para a carne, o mundo da carnalidade, do pecado, do erro, das coisas erradas, é tudo que é negativo, tudo que é contrário, é um mundo de mentira, um mundo de vícios, um mundo de prostituição, um mundo de fornicação, um mundo de ódio, de inveja, de mágoa, um mundo de sermos assolados pela hereditariedade que nós trazemos na nossa família, muitas vezes aquele morreu assim, esse também está morrendo assim, aquele morreu de beber, morreu nas drogas, aquele morreu na miséria, perdeu tudo, e assim vem a nossa hereditariedade, e tudo isso tem que ser quebrado desse homem carnal, desse homem humano, razão, que veio em Adão. E a hora que nós encontramos Jesus, nós vamos renascer nesse homem santo, perfeito, que agrada a Deus, que muda a nossa vida, que cura, que liberta, que batiza, que prospera, que salva, que dá alegria, que muda e transforma o nosso coração, a nossa mente, que tira essa sujeira do velho homem, a sujeira do pecado, e nos torna nova criatura, e passamos a andar em novidade de vida, servindo ao Senhor nosso Deus com alegria. Como maravilhoso, e todo mundo precisa dizer, Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida, Jesus fez uma obra na minha vida, E muitas vezes os problemas que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa caminhada aqui, é Deus com um propósito. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Amém. Com certeza, Com certeza. E quando eu falo disso, que Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um, a gente logo já lembra, que não tem ninguém igual a você para Deus. Eu sempre falo isso, não tem ninguém. Você é exclusividade de Deus. Você pode ver quando você vai fazer a sua impressão digital, ela é exclusiva. Pode ser até os gêmeos idênticos, que nascem gêmeos idênticos, não tem impressão digital igual, porque nós somos exclusividade de Deus. Amém? Então o que tem o plano de Deus, o propósito de Deus, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para fazer na sua vida, e através da sua vida, Ele não vai fazer na vida de ninguém, através da vida de ninguém, através da minha vida e da sua vida, como propriedade exclusiva de Deus. E Deus tem um propósito nas nossas vidas, irmãos, um plano a se cumprir.
E muitas vezes esse propósito, esse plano, nós passamos por um processo, né? A gente passa por um processo na nossa vida. Diga comigo, vou passar por um processo. O trabalhar de Deus, o moldar de Deus, o preparar de Deus, para que eu venha cada dia viver o melhor de Deus. Aleluia. O melhor de Deus. E hoje nós vemos essa passagem de José. José foi um jovem menino arrancado bruscamente da família dele, do pai dele e da mãe dele, né? Ele foi tirado por inveja. Ele tinha sonhos espirituais. Deus já começou a revelar os propósitos de Deus para a vida dele. E ali os 12 irmãos dele, né? Os 11 irmãos dele invejaram, perseguiram, caluniaram, venderam barato, jogaram no buraco. E ele foi escravo, ele apanhou. José representa muito Jesus, né? Jesus foi vendido por algumas moedas, José também foi vendido, foi jogado no buraco, como Jesus foi colocado no túmulo. Ele apanhou, né, como escravo, foi vendido como escravo. A vida de José, mas em tudo Deus tinha um plano e um propósito, né? Deus estava ali fazendo uma grande obra na vida de José e através da vida de José. Amém, amados? Então as coisas de Deus, né, muitas vezes tem um preço, Deus tem um lapidar, um trabalhar, e nós não podemos fugir disso. Porque se a gente fugir, se a gente não entender, a gente não vai conquistar, a gente não vai chegar no patamar que Deus tem para nós. E tem hora que a gente enfrenta algumas dificuldades, mas tem uma coisa que mais ensina as pessoas nessa vida, que leva ela a progredir, e que leva ela principalmente a conhecer Jesus, a conhecer Deus, muitas vezes são as suas dificuldades, os seus problemas, as suas lutas, né? Cada um de nós que chegamos, né, na presença de Jesus, através de uma luta, uma dificuldade, né, você ouvir, olha, aí eu estou enfrentando isso por mim, uma causa perdida, não tem mais jeito. Jesus, Ele te ajuda, Jesus, Ele resolve o seu problema, Ele abre a porta para você, Ele te ama. Aí daqui a pouco você vai entendendo que Ele, além de te resolver os seus problemas, Ele te salva, Ele cura, Ele liberta, Ele muda a sua vida, Ele traz a verdade no seu coração, e você começa a dizer e fala, olha, né, nossa, eu passei por aquele processo, aquela situação, e isso me levou a conhecer a Jesus, graças a Deus, porque agora eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Agora eu triunfo em Cristo Jesus. E José, irmãos, na sua caminhada, no seu processo, né, ele foi tirado da sua família, um menino, né, bruscamente. O pai dele amava muito ele, e ele perdeu a sua família, foi levado para o Egito como escravo. Chega lá no Egito, né, ele naquela situação fez tudo tentando fugir, tentando sair, não conseguiu, aprisionado. José ali aprisionado, triste, foi vendido como escravo para Potifar, e de repente Potifar leva José para a casa dele, aquele jovem. E José começou ali como empregado, como escravo daquele Potifar, e José entrou ali na casa de Potifar, começou a trabalhar, começou a cuidar das suas coisas. Tudo que José fazia dava certo. Tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele punha a mão multiplicava. Tudo que ele fazia era uma bênção, dava tudo certo. E Potifar começou a olhar para ele e falou, nossa, esse rapaz é abençoado. Ele entrou aqui na minha casa, mudou tudo, comecei a prosperar mais, minhas coisas davam certo, aquele que não ia para frente, não tinha jeito, ele pôs a mão, resolveu e definiu. José ali também começou a ficar tranquilo, porque ele tinha o seu alimento, o seu pão, começou a ficar rebustecido, bonito, forte, alimentado, sustentado, já não estava mais com uma vida de escravo. Mas de repente o que acontece? Vem a prova na vida de José. A mulher de Potifar cobiçou José. A mulher de Potifar desejou ele, e foi em cima dele tentando seduzi-lo para que ele caísse no pecado. E ele, um homem de Deus, temente, fiel a Deus, ele resistiu à tentação e não cedeu. E o que acontece com ele? De repente, quando aquela mulher vê que ele não cedia, ela ficou irritada, nervosa, e ela armou uma calúnia de José, né? Pegou a veste dele, segurou e começou a gritar,
que ele tinha tentado assediá-la, tentado estrupá-la, tentado estuprá-la, tentado fazer um tanto de coisa. E ali Potifar chega e vê aquela situação e fala: nossa, José, eu confiei tanto em você, coloquei como governante da minha casa, tirei tudo, e você faz isso comigo? Ele teve como abrir a boca e dizer: eu não fiz nada, eu sou inocente. E lá José vai levar, sabe para onde? Para um calabouço, para uma cadeia. Que triste na vida de José, que situação, que momento. Fala comigo: mas em tudo Deus está em plano, Deus é maravilhoso. José é levado para aquela masmorra, aquela cadeia. E sabe o que aconteceu com José, irmãos? José não ficou murmurando, não ficou blasfemando. Ele falou assim: o que está acontecendo comigo? Eu estava até bem ali agora, já fui tirado da casa do meu pai, já fui vendido barato como escravo, apanhei, sofri. Agora que estava indo começando tudo mais ou menos, né, na minha vida ali, naquela situação, e agora acontece isso comigo, sou caluniado, sou preso inocente nessa masmorra, nessa cadeia. Mas José estava ali do mesmo jeito, como um homem de Deus, cabeça erguida, firme, indo em frente, acreditando, orando, em comunhão, em intimidade, em relacionamento. Não desistiu do seu Deus, não abandonou e ficou firme com Deus, porque ele entendia que Deus tinha um propósito para a sua vida. E ali José não reclama: olha o que fizeram comigo, olha o que estão fazendo comigo, olha só que estão me prejudicando, me perseguindo, me insultando, me humilhando, me colocando nessa situação. José não falou nada, ele continuou firme, um homem de Deus, temendo ao Senhor nosso Deus. Aí coloca José naquela masmorra, naquela cadeia, José firme, servindo ao Senhor. De repente, sabe o que acontece? José muda o quadro daquela masmorra. Ele começou a trabalhar, organizar, começou o chefe daquela cadeia, o líder dali, começou a ver José e começou a entrosar com ele. Deus começou a agir, Deus começou a trabalhar, a honrar ele ali. José começou a trabalhar naquela cadeia. José foi ganhando a confiança daquele líder, daquele chefe da cadeia, e ele foi conversando. Aqueles escravos morriam, morria, porque trabalhava com fome, trabalhava com judiação. José foi ali trabalhando, foi orando, e Deus foi agindo através da vida dele, e José tomou conta daquela cadeia, liderou aquela cadeia. José, ele agiu com sabedoria, não morria mais preso, o trabalho começou a render, ele mudou o quadro daquela masmorra e ficou um lugar até bonito. Amém. Totalmente transformado. Deus honrando José, ele não desistiu de Deus, ele continuou sendo um homem de Deus, firme, buscando, crendo e confiando nesse Deus maravilhoso que nós também servimos, que é o Deus de José, que é o meu Deus, o seu Deus, que é o nosso Deus, amados. E ali José firme, né? Daqui a pouco ele passou a liderar aquela cadeia, ocupou uma posição, um cargo de chefe, de líder naquela cadeia, e mudou tudo ali. Daqui a pouco o que acontece, irmãos? O padeiro e o copeiro do rei fizeram algo errado contra o rei do Egito, e o rei manda eles lá para aquela cadeia onde estava José. Diga comigo: o plano de Deus se cumprindo na vida de José. Aleluia. O plano de Deus tem que se cumprir na minha vida e na sua vida. Tem hora que você está passando uma luta, uma dificuldade, uma peleja, não pergunta por que isso comigo, o que está acontecendo, estou derrotado, estou vencido. Não, fala: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Entende o plano de Deus, o propósito de Deus, que Deus está querendo te levantar, Deus está querendo te honrar, Deus está querendo te abençoar, Deus está querendo tirar desse patamar nivelado e te levar, honrar, te erguer, curar, prosperar, te livrar da inveja, da perseguição, da mentira, do pecado, do mundo. Deus está querendo tirar você dos problemas, da dificuldade, das perseguições da vida. Deus está querendo tirar você dessa tristeza, dessa insônia, desse medo, dessa depressão, dessa calúnia, dessa perseguição. Deus está querendo levantar você com uma autoridade para reinar, para dominar, não ser dominado, não ser escravo, não ser vencido, mas para reinar e dominar, porque Deus faz assim com a vida daqueles que amam Ele, que servem a Ele, porque Ele também nos ama. Ele também nos ama, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Daqui a pouco está lá os chefes, né? O padeiro e o copeiro naquela cadeia. E o que aconteceu? Eles tiveram um sonho.
E ficou triste os dois. Na hora que ele canta, esse sonho podia ajudar a gente, né? Esse sonho podia fazer com que nós pudéssemos sair daqui, resolver os nossos problemas e tudo mais. Aí José passa uma hora, vem eles cabeça baixa, diz: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo com o seu grande caído? Nós tivemos um sonho, e não há quem interpreta, quem revela o nosso sonho. José fala: por acaso a interpretação não vem de Deus? Conta o sonho, né? José firme, no espírito, ungido. Graças a Deus. Fala comigo sem a luta, os problemas, as pelejas não tiram a unção de ninguém. Traz crescimento, traz maturidade, traz vitória, traz graça, traz comunhão com esse Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. E o padeiro vai lá, conta o sonho, né? O copeiro primeiro conta o sonho para José, José interpreta. Aí o padeiro estava ali alegre também, nossa, que interpretação boa, tudo mais, né? E ele deve ter pensado que ele também ia voltar lá para Faraó, mas o negócio dele foi pior, né? O negócio dele era feio, ele, né? Foi condenado, enforcado, o padeiro, né? Então a revelação que José trouxe para ele foi diferente, né? Quase a mesma revelação, mas em fundo de colocação diferente, porque um retornou ao seu serviço, seu trabalho, foi servir de novo o vinho, a taça para o rei, e o outro foi enforcado, pendurado. E do jeito que José teve a revelação que Deus mostrou para ele, foi o que aconteceu na vida dos dois. Então uma coisa aqui, irmãos, José, quando ele vê que o padeiro, o copeiro, ele ia ser retornado, ele ia ter comunhão com o faraó, ele ia voltar ao cargo, ele falou assim: olha, José falou para ele assim: olha, o copeiro, por favor, lembra de mim, fala de mim para faraó, fala para ele que eu estou aqui inocente, me ajuda a sair daqui. E o copeiro vai para lá, anos e anos, nunca lembrou dele. Mas não podia lembrar, se lembrasse não ia dar certo. Porque ele podia falar para o rei falar assim: chama ele aqui, põe ele como escravo ali, não tira ele lá da cadeia. Deus não queria mais ele como escravo, Deus queria ele como governador do Egito. Amém. Tem hora que as coisas parecem estar demorando, mas não fica triste, não desanima não, sabe por quê? Deus está preparando o melhor. Deus está fazendo uma grande obra no tempo certo. Amém, amados? Se o copeiro lembra dele, tem um moço lá, muito bacana e legal, e tudo que ele faz dá certo, então eu vou ficar com dó, vou tirar, né? Não, daqui a pouco o que acontece? O rei do Egito tem um sonho também, e ele chamou todos os feiticeiros, benzedouros, macumbeiros, argureiros, para adivinhar o sonho dele. Ninguém enxergava nada, ninguém sabia nada. Todos que chegaram na presença do rei, o rei pode sair, vai para lá, isso é mentira, engano, vocês não sabem de nada. Ninguém deu a interpretação que aquele sonho, né? Das 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, 7 espigas de milho rebuças fortes engolindo 7 espigas mirradas e fracas. E ninguém teve a interpretação para o rei. Aí na hora certa, no tempo certo, né? Eu acho lindo essas passagens, né? Eu fico muito feliz de ver como Deus trabalha, né? Aí quando veio aquele copeiro, veio os feiticeiros, ninguém adivinha, ninguém fala: rei, lá na masmorra, na cadeia, tem um hebreu, um homem, que ele interpreta sonho. Ele falou isso de mim, falou isso do padeiro, e aconteceu tudo certinho. Aí o rei faz o quê? Vai lá e chama ele, manda o recado, manda um servo lá na masmorra onde estava José. José, o rei quer falar com você, está te chamando. Toma um banho, põe uma roupa, corta o cabelo, faz a barba, fica bonito aí para você apresentar o rei. E lá José vai à presença do rei. E José é um homem de Deus, firme, fiel a Deus, não se dobrava diante dos deuses da mentira. Todos que chegavam na presença de Faraó e do rei tinham que se dobrar diante dele, né? José não se dobrou, ele ficou firme. Aí o rei conta o sonho para José. José traz a interpretação, o rei falou assim: essa é a interpretação. E José fala para ele que as 7 vacas magras, né, engolindo as 7 vacas gordas. Ele diz o quê? Vai ter 7, as espigas magras engolindo as 7 gordas, vai ter 7 anos de fartura e prosperidade, mas depois vai ter 7 anos de miséria e fracasso, não vai produzir nada, uma seca muito grande. Essa é a interpretação. E ele fala para o rei: rei, o senhor pega um homem sábio, capaz para administrar isso, porque 7 anos vai ter que armazenar trigo, material, alimento, para que quando tiver os 7 anos de fome,
todo esse alimento possa sustentar, possa suprir, possa fazer tudo, né? Na vida das pessoas. O Senhor arruma um homem, escolhe um homem, o rei fala o que para ele? Não existe ninguém, José, como você. Hoje você vai ser o segundo abaixo de mim, você vai ser o governante do Egito. Eu sou o rei e você vai ser o governador. É você que vai tomar conta de tudo isso. Plano de Deus se cumprindo, exaltando, e a obra de Deus se cumprindo na vida de José. E continua, né, irmãos? E continua, o que continua, né? José teve um sonho lá no meio dos irmãos dele. Olha, meus irmãos, eu sonhei que tinha, eu estava como um feixe de trigo no meio assim, amarrado, e vocês estavam ao meu redor, e todos vocês se reclinaram diante de mim, só assim, você é um mentiroso, você quer aparecer, você está aí mimado pelo seu pai. Quando que nós vamos dobrar diante de você? Nunca. Daqui a pouco, aqueles 7 anos, né, de miséria, começou a seca, acabou o trigo da nação, do povo todinho. Os irmãos de José teve que ir lá no Egito. Quando eles chegam no Egito, entraram no Egito, quem foi atender eles, receber eles? José. E quando eles chegam lá, todos se dobram diante de José, né? José chora naquele momento, imagina, né? Cumprindo o sonho, a interpretação, o sonho que Deus deu para ele se cumprindo. E ali José foi governante, né? Governador daquele Egito, e ali Deus cumpriu todo o propósito. José foi tremendamente abençoado, ali ele casou, teve filho, depois a sua família veio morar ali, sustentada, alimentada, abençoada, e Deus foi com José até os últimos anos da vida dele, e José foi firme com Deus até o último dia da sua vida, servindo, temendo, louvando, não murmurando, não desistindo, não procurando outros deuses, mas firme na presença do Senhor. Então, amado, esse é o processo que nós passamos. Tem hora que às vezes a gente não passar por uma prova, a gente não vai aonde Deus quer. Tem hora que se a gente não passar por certa situação que nós enfrentamos, nós não vamos entrar no céu. Porque tem coisa que nos transforma, nos quebranta, nos ensina a humilhar, nos ensina a servir a Deus de verdade, nos ensina a confiar nesse Deus, nos ensina a mudar, nos ensina a arrepender, nos ensina a ter posicionamento diante do Senhor nosso Deus. E a gente não pode murmurar e reclamar. E não adianta você querer olhar para as vezes que está acontecendo na vida do outro, né? O padeiro, quando ele olhou a revelação do copeiro, ele vai ser colocado lá, então eu também já estou lá, mas não foi não, né? Foi uma luta na vida dele. Deus tinha um plano, um propósito que ele estava fazendo. Então nós temos que entender o trabalhar de Deus, nós temos que confiar nesse Deus, nós temos, né? Às vezes você pode estar aqui hoje passando uma grande luta, mas essa grande luta é para você ter uma grande vitória, porque Deus tem um propósito, de você fazer você vencer essa luta e te erguer nesse patamar, para você alcançar os planos e as bênçãos que Deus tem para a sua vida e para a nossa vida. E enquanto a gente não entende isso, que a gente quer justificar, a gente quer questionar, a gente quer muitas vezes lutar na nossa força, na nossa carne. Tem pessoas que até brigam com Deus, né? Fica de mal, não vou mais na igreja, não vou servir mais a Deus, não vou fazer mais nada na minha vida, porque é só isso, e a luta vai e pega. Enquanto Deus não cumprir, enquanto não for feito aquilo que Deus tem para fazer, a gente fica no deserto, a gente fica na peleja. A hora que a gente fala, Pai, meu coração está rasgado, eis aqui para fazer a tua vontade, aconteça o que acontecer, não vou colocar a culpa nisso, nem naquilo, nem naquele. Eu vou acreditar que Deus está fazendo uma grande obra, e eu vou servir, confiar, vou ter intimidade, vou crer, vou entregar a minha vida, vou amar, vou adorar, vou servir, independente de qualquer coisa, porque eu quero é o que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Isso que eu quero. E José foi honrado, abençoado por Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda, né? Nos dá um exemplo hoje, né, irmãos? Então eu digo para você, olha, quando você estiver enfrentando isso, sua luta, seus problemas, que todo mundo enfrenta, todo mundo tem seus problemas, firma em Deus, serve a Deus, segura na mão dele, entrega mais para ele, procura conhecer mais a ele, né? E seja firme, porque Deus está te chamando para ser um vencedor. Amém, amados? E um dia a gente vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque aquele dia que eu cheguei na tua presença, no sofrimento, uma luta, uma dor, humilhado, perseguido, confrontado,
José passou tudo isso, mas ele não deixou de servir, de ser firme, de acreditar, de orar, de ser um homem de Deus. Então Deus quer que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, uma família de Deus abençoada. Amém, amados? Então, nós temos que acreditar. José, depois o que ele diz para os irmãos dele? Deus tinha um propósito de se cumprir. Ele não amaldiçoou os seus irmãos, não condenou, não mandou matar ninguém, não deu troco, né, para eles, né? Vender eles como escravo também, que ele podia fazer isso, né? Ah, vocês estão aqui, vocês me venderam como escravo, eu vou pegar vocês então e vou vender vocês agora também como escravo, o resto da vida não. Ele perdoou, ele entendeu o plano de Deus e levou a sua família para lá e foram abençoados. Amém, amados? Foram abençoados. Então tem muitas coisas que a gente enfrenta na nossa vida, a gente não entende. Tem hora que você é alvo de uma situação, tem hora que algo acontece na sua vida, e às vezes muitos não entendem, não compreendem, mas Deus tem um propósito. Você já viu que às vezes certas coisas que a gente passa na vida da gente, aonde leva a gente, o que faz com a gente? E se a gente entender o que Deus está fazendo, a gente vai deixar acontecer, porque tem que acontecer. E quando eu estiver vendo alguém passando, sendo aquele alvo daquela situação, né, irmãos, a gente tem que olhar com os olhos de amor, porque muitas vezes Deus quer nos ensinar a perdoar, amém? Então cada um da gente passa um processo na vida. Tem coisa que não é para a gente julgar, é para a gente compreender, suportar e ajudar. Eu estava falando ainda semana passada lá em Passaguaço, tinha uma irmã, ela ligou para mim e falou: pastor, estou passando por isso, não aceito o que isso está acontecendo. Ela estava chateada, triste. Eu orei com ela ali, eu falei para ela: só irmã, Deus mandou falar uma coisa para você, e é uma coisa que você prepara, hein? Saiba ouvir para você não sofrer. Falei: ela falou assim: o que foi? Eu falei: só Deus mandou falar para você que aquilo que você está querendo é para você ser. Isso que você está querendo de alguém é para você ser para alguém, para você se doar, né? Aquilo que você está cobrando de alguém, você quer que essa pessoa faça, entenda, faça, compreenda, suporta, é para você fazer. E ela entendeu. Ela tomou um posicionamento. Depois ela ligou para o pastor: eu entendi o que o senhor me falou, eu compreendi, né? Então agora eu estou sentindo paz e as coisas para mim estão indo para frente, está dando certo. Glória a Deus. Então tem coisas que a gente tem que abrir o coração, irmãos. Deus trabalha de maneira que nós não entendemos, né? Deus trabalha no turno da noite, Deus trabalha de maneira, né, assim, que muitas vezes José tinha todo motivo, né? Tinha todo motivo para poder murmurar, blasfemar, desistir, querer suicidar. Ele tinha todo motivo para desistir de tudo. Mas em toda e qualquer situação que ele viveu, ele foi um homem de Deus firme. Amém. Aonde ele foi colocado, Deus estava com ele buscava a Deus e orava, e tudo que ele fazia dava certo. Glória a Deus. Né? Eu já passei por uma experiência assim, onde eu trabalhava uma vez. Eu trabalhei numa pernambucana, numa loja, e lá a gente muitas vezes tinha que fazer me fugiu agora. Você tinha que fazer a exposição das coisas. E eu estava trabalhando lá já há bastante tempo, já estava uns 10 anos lá, uns 8, 10 anos. Aí entrou um gerente lá, ele era macumbeiro, espírita, ele não gostava de mim, porque eu era cristão, né? Me converti ali. Aí ele começou a me perseguir. Aí ele colocou na pior sessão que tinha lá para arrumar, para fazer exposição, para organizar. Aí ele fez uma jogada lá e falou assim: não, você vai ficar aqui, porque o fulano está ali, não sei o que e tal. E ele tinha que colocar outras pessoas, não tinha que colocar ele. Aí ele colocou. Aí quando ele colocou, eu firmei o pensamento em Deus naquela hora e falei: Senhor, seja glorificado o seu nome, né? Seja engrandecido o seu nome. Aí eu peguei e falei, aí ele me fez a reunião, passou, né? Umas pessoas até riam, falaram: nossa, o negócio está feio, essa sessão é terrível, né? Aí eu fui para lá com alegria, não falei nada, fui feliz, glorificando, louvando a Deus. Eu entrei naquela sessão, irmãos, organizei aquela sessão, ninguém, não é para minha glória, porque foi Deus que me ajudou, que eu tinha capacidade. Organizei aquela sessão, deixei aquela sessão arrumadinha ali,
todo mundo ficou olhando, tudo mais. Daqui a pouco veio do Rio de Janeiro umas pessoas que filmavam para pôr o comercial na televisão. Aí chegou na loja, olhou toda a sessão, falou assim: a sessão escolhida é essa. A sessão mais difícil, mais complicada, que era mais feia, estava mais bonita, né? Eu fui premiado para a glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Olha, eu quero falar para você: a situação que alguém te colocar, a situação que você enfrentar na sua vida, entenda que Deus tem um propósito. Não desista, não murmura, não coloca a culpa em ninguém, seja firme. E outra coisa, o plano de Deus tem que se cumprir. Se não cumprir, a gente vai ficando para trás, ficando no deserto. A gente vai deixando de agradar a Deus, de conquistar, de vencer. Então, hoje nós estamos aqui para aprender com esse servo que nos ensina, né, nos posicionar e sermos vitoriosos em nome de Jesus. Amém, amados? Deus está aqui nesta noite, né? E hoje Deus quer te colocar, te levantar nessa situação, seja qual for que você estiver enfrentando. Deus quer falar com você. Deus quer te estruturar, te capacitar, te ungir, te dar sabedoria. Deus quer te honrar em nome de Jesus.